Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu relato de parto. Bom, gente, eu tive meu parto cesárea pelo SUS, como vocês viram aí no título, e a Aurora nasceu de 39 semanas e 4 dias, e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como que foi. Bom, nessa reta final, né, já nas 29 semanas, eu já estava fazendo um acompanhamento no postinho aqui da minha cidade, toda semana, né? Que a gente tem que ir, nessa reta final, a gente vai toda semana lá. E eu tava indo pra ver os batimentos da neném, ver se tava tudo bem, e tava sem nenhum sinal de trabalho de parto, né? Ainda não tinha entrado em trabalho de parto. Nenhuma perca de líquido, tava sentindo algumas contrações, mas não eram contrações efetivas, vinha um pouquinho e logo já passava, e não era nada forte, não evoluía, eu estava nos pródromos, né? E quando chegou nas 38 semanas, na verdade, a minha médica, ela me deu um encaminhamento para eu poder passar por uma avaliação aqui com o cirurgião da nossa cidade. Ou para quem não sabe, eu moro aqui no sítio, e aí a gente tem que ir aqui na cidade mais próxima para ter esses atendimentos, né? Então, com 38 semanas, eu peguei esse encaminhamento para poder ir lá na cidade. Aí o meu esposo levou o encaminhamento lá para tentar agendar para mim, só que o enfermeiro não conseguiu marcar no dia. Aí ele deixou o encaminhamento com a minha cunhada para poder tá marcando pra gente, né? E aí no outro dia ela conseguiu ir lá e ele já conseguiu encaixe. Aí ela me ligou e falou: olha, ele vai conseguir, o cirurgião vai conseguir te atender, só que você tem que vir até as 9 horas aqui. E foi o que a gente fez, né? A gente se arrumou de rapidinho. Quando a gente chegou lá, ele estava demorando muito para chegar e já tinha mais pessoas na nossa frente para ser atendido por ele, né? Ele é um cirurgião, meio que um clínico geral também, então ele atendia nesses dois lugares. Aí o enfermeiro falou pra gente aguardar no hospital, que até então a gente estava no postinho, que é onde ele atende também, pra gente aguardar no hospital, que umas meio-dia e meio, mais ou menos, ele ia estar lá. E era só avisar que eu já entrava direto, né? Não precisava ficar aguardando. Aí a gente foi comer alguma coisa, eu desci pro lugar lá para comer um pastel, porque a gente tinha saído de manhã aqui de casa, então eu comi um pastel para conseguir esperar. Achei que logo a gente vinha para casa, né? Para almoçar e tudo. Aí quando a gente chegou lá, umas meio-dia mais ou menos, a gente ficou aguardando na recepção do hospital, aguardando, e nada dele chegar. A moça da recepção me falava que ele ainda não tinha chegado. Ligou para outra mulher lá para avisar que assim que ele chegasse a gente ia entrar para dentro do hospital. Só que ele não chegava e eu já tava com aquele barrigão muito cansada, já com os pés inchados, né, bem dolorida, e eu não tava aguentando mais ficar naquela cadeira. Eu comecei a ficar andando para lá e para cá na recepção. Aí o segurança de lá me colocou para a sala de medicação, que tinha uma cadeira mais confortável para me aguardar. E nisso a gente ficou de meio-dia até umas 2h30, mais ou menos, esperando esse médico. Sério, a gente demorou muito. E aí, quando chegou umas 2h30, mais ou menos, eu já estava lá na sala de pré-parto, né? A enfermeira tinha me colocado para lá e já me deixou pronta, me deu a camisola para mim já ficar aguardando o médico para adiantar a avaliação, né? Quando o médico chegou, ele conversou comigo, perguntou quantas semanas estava e tudo, e já foi fazer o toque. Gente, eu não sei vocês, mas para mim doeu bastante o toque. Não sei se era porque eu tava nervosa, né? E aí ele me avaliou, e aí ele falou que assim, o colo não tava muito propício já pela idade gestacional, ainda não estava propício para o parto normal, ainda não tinha nenhum sinal de trabalho de parto normal, né? Tava, não estava centralizado o colo, ele falou que a neném até estava descendo as contrações, nas contrações ela estava descendo, mas não estava sendo o suficiente para engrenar um trabalho de parto. E realmente, quando a contração vinha, por mais que era leve, eu sentia que ela descia um pouquinho, sentia bastante incômodo, mas não engrenava, não evoluía. E quando a enfermeira foi avaliar os batimentos da neném, já estava em 156. Aí ela pediu para mim deitar do lado esquerdo para ver se ajudava. Nisso eu já fiquei bem alerta, né? Porque
quando fala que os batimentos estão um pouquinho assim, para você ver se melhora os batimentos do bebê, eu já fiquei um pouco preocupada. Aí ele me avaliou, falou que pela idade gestacional não estava assim encaminhado para um parto normal, né? Não tinha muito sinal. E aí ele conversou com a gente, ele fazia cesárea, né? Mas ele falou que ficava a nosso critério, se a gente queria aguardar em casa ou se quisesse fazer a cesárea, que ele poderia fazer naquele momento. E aí eu conversei com meu marido, porque como a gente mora aqui no sítio, estava em época de chuva e eu também fiquei com bastante medo de vir para cá e ficar esperando entrar em trabalho de parto para poder ir para a cidade quando começasse, né? E fiquei com medo de atolar o carro, de não dar tempo, de acontecer alguma coisa, se a gente precisasse de ajuda, se o sinal aqui acabasse, porque acontece bastante, né, em dia de chuva, a gente não conseguisse se comunicar com ninguém. E aí a gente optou para fazer a cesárea. Confesso que eu fiquei bastante frustrada. Eu idealizava, né, o meu parto normal. Por mais que a gente sabe que não pode criar muitas expectativas, mas eu acho que a maioria, todo mundo pensa, né, em ter um parto normal. Mas o que me tranquilizou foi porque eu fiquei muito preocupada com os batimentos da neném e por ele falar que as contrações não estavam sendo o suficiente para engrenar o trabalho de parto e o coraçãozinho dela assim bem acelerado, né? Os batimentos bem altos. Então eu preferi optar pela cesárea. Então meu parto foi cesáreo pelo SUS com 39 semanas e 4 dias. E, gente, foi assim, a demora foi o médico chegar para me avaliar, porque da hora que eu fui avaliada até a hora que a minha bebê nasceu, eu acho que se deu foi mais ou menos 1 hora e meia, foi bem rápido. Depois que a gente tinha conversado com ele, as enfermeiras já trouxeram os termos, né? A gente leu tudo de novo e aí assinou. A gente já estava saindo de casa com todas as coisinhas da bebê no carro, então já estava tudo pronto. Ele até perguntou se precisava de um tempinho para poder vir em casa pegar as coisas, só que já estava tudo no nosso carro, então a gente já ficou por lá mesmo para poder fazer o parto. E aí, assim que eu tinha assinado os papéis, as enfermeiras vieram para colocar o acesso, me preparar, né, para ir para a sala de cirurgia. E eu tinha comido, como eu falei, só o pastel, mas já fazia um bom tempo, né, então não precisei aguardar mais nada. Aí elas me prepararam, me levaram para a sala de cirurgia. Eu vou deixar as fotinhas aqui passando para vocês verem. Eu lá toda preparadinha, o meu esposo já com a roupa. Foi ele que me acompanhou e ele me deu bastante força para passar por esse momento, né? Que ele viu que eu fiquei triste, não era o que a gente imaginava que ia ser. E foi de surpresa, né? Eu tinha ido para lá para passar por uma avaliação e a gente já ia fazer a cesárea, nossa neném já ia nascer naquele dia, mas eu quero aproveitar e agradecer ele aqui nesse vídeo, enaltecer tudo que ele fez. Muita gente vai falar que é o mínimo, mas hoje em dia muitas não estão tendo o mínimo, né, de um parceiro. Então, quero aproveitar esse momento para agradecer ele por tudo que ele fez, deixar aqui registrado, amor. Um beijo. Eu e a Aurora te amamos muito, você sabe. E obrigada por tudo que você fez e faz pela gente, né? E depois que a gente foi para a sala de cirurgia, não demorou muito, né? Já estava tudo pronto. Enquanto as enfermeiras me preparavam, o médico já estava preparando a sala. Foi o médico cirurgião que fez o meu parto e mais 3 enfermeiras. Aí eu fiquei lá naquela posição para receber a anestesia, né, gente, um pouquinho aflita. Dei um pulinho assim, porque querendo ou não, assusta, né, quando vai dar uma picadinha assim nas costas, é estranho, é incômodo, mas não me mexi, muito, né, não me mexi. E aí depois que eu já recebi a anestesia, já deitei lá na maca e, por incrível que pareça, eu tive a reação à anestesia. Não sei se foi por conta da ansiedade e do nervosismo que foi
por ter sido muito rápido a decisão de fazer a cesárea naquele dia, porque não era o que a gente estava esperando, enquanto eu estava sendo preparada, eu até que estava tranquila, mas depois que eu entrei ali na sala cirúrgica, eu fiquei bem ansiosa, e aí assim que eu tomei a anestesia, eu comecei a me sentir mal. O médico falou para ir avisando ele, né, tudo que estava sentindo, para comunicar para ele, e eu senti bastante enjoo, e de repente a minha pressão, que já era baixa, caiu mais ainda, e eu fiquei com muito mal-estar. Eu avisei a enfermeira, estava falando lá para eles, eles medicaram bastante medicamento, aplicaram bastante medicamento em mim, né, para ver se ajudava, mas era uma sensação de falta de ar tão grande que eu não estava conseguindo respirar, não estava conseguindo puxar o fôlego. E aquele aparelhinho começou a apitar bastante. A enfermeira que ficou assim ao meu lado para poder fazer a medicação estava acelerando muito a outra enfermeira para poder trazer logo as medicações. Foi um pouco assustador, eu confesso, mas não se apegue a esse detalhe, porque graças a Deus ocorreu tudo bem, não quero assustar ninguém. E tirando esse mal-estar, foi rapidinho para a neném poder nascer. Ela nasceu no dia 17 de dezembro, às 4h07 da tarde. Já chorou assim que saiu, foi uma bênção. Já nasceu com bastante fome também. E graças a Deus caminhou tudo bem assim a cesárea. Depois que eu tomei a medicação lá na mesa de cirurgia, assim que passou, eu consegui estabilizar. Fiquei me concentrando nela, perguntava as coisas dela e tudo, para costurar, né? Para dar os pontos, foi rapidinho assim também, teoricamente rapidinho, porque a gente tá ali deitado, a gente meio que perde a noção do tempo, né? E aí logo depois eu fui pro quarto também, e meu esposo que ficou tomando conta da neném. Eu fiquei 6 horas deitada, sem me levantar, tava com a sonda, né? Então fiquei 6 horas lá deitadinha. Ela tinha nascido 4h07 da tarde, eu só fui me alimentar às 10 e pouquinho da noite, quase 11 da noite. Aí depois veio um chazinho e um pãozinho para mim comer. Não consegui tirar foto de nada, gente, porque só as fotos que eu tenho são essas, que foi o meu esposo que foi tirando, porque foi tudo tão rápido que nem consegui registrar muita coisa. E depois eu comi e não consegui dormir, tomei 2 medicações, 2 remedinhos para conseguir dormir, mesmo assim não dormi por 2 dias que eu fiquei lá. Eu fiquei bem mal assim de sono, não sei se era a ansiedade, o nervosismo, a tensão na bebê, né? Mas não consegui dormir. Até que eu tomei uma injeção lá, eu não me recordo o nome do medicamento. Eu falei pra moça que eu tava muito cansada, que eu tava com muito sono, se não tinha alguma coisa mais forte que esses comprimidos que eu pudesse tomar pra mim poder dormir, porque realmente, gente, eu tava muito mal. Quem já ficou com muito sono e sabe que você não consegue dormir, você fica assim no nível de estresse que eu tava chorando, eu já tava desesperada porque eu não tava conseguindo dormir e estava colocando a neném no peito para estimular o leite a descer, só que ainda não tinha descido, aí a gente estava tendo que dar fórmula para ela, eu fiquei com aquela sensação de que eu não ia poder amamentar minha bebê, e acho que juntou tudo isso e o sono, e eu fiquei muito estressada. Aí depois que ela me deu essa medicação, eu consegui dormir por uns 30 minutinhos mais ou menos. E já me revigorou, gente, sério, de verdade. Foi assim, um soninho que eu consegui tirar, já acordei bem melhor. E no outro dia, né, fiquei 3 dias lá no hospital, eu já fiquei bem melhorzinha lá. Para levantar, eu levantei bem devagar. As enfermeiras, na verdade, foram bem atenciosas. A gente não tem o que reclamar do hospital aqui da minha cidade, por ser no SUS, né? Graças a Deus foi tudo uma bênção. Deus preparou e cuidou de tudo, desde o médico, na verdade, desde o segurança que viu que a gente estava lá, né? Cansado já e me levou para um lugar mais confortável. Então, desde aí, Deus cuidou para que caminhasse tudo bem. As enfermeiras foram um anjo também na nossa vida. Na hora do banho, ela foi lá me ajudar,
foi com muita calma, muita delicadeza, não teve pressa. Eu levantei bem devagarzinho e ela me ajudou, tirou o curativo, né? E graças a Deus, a minha cicatrização também foi maravilhosa, gente. Eu tirei os pontos com 13 dias e, assim, foi perfeita a cicatrização. Fiz o repouso certinho, fiquei sem fazer esforço em casa, né? Ficava um pouquinho mais deitada, só andava para esticar as pernas e cuidava da bebê sem fazer muito esforço. Então, graças a Deus, tudo isso contribuiu para que fechasse tudo certinho, né? A cicatrização. Então, né, foi na medida do possível, por ser uma cirurgia de grande porte, né, gente, foi tudo ótimo, graças a Deus, foi tudo impecável. E eu vou apresentar para vocês agora a minha princesa Aurora. E essa é a minha princesa, gente, olha só como é linda, a princesa Aurora. Oi, titias e titios. Hoje já tenho 51 dias, né, mamãe? Eu sou o maior presente de Deus na vida da mamãe e do papai, né, filha? Dá um tchauzinho pra eles. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui. Se inscreva no canal também para ajudar e acompanhar os próximos vídeos. E deixe aqui o seu comentário também, tá bom? Até a próxima!